Antes de começar esse vídeo, eu só quero dar um aviso muito importante. Eu não sou contadora, não sou formada em ciências contábeis, então algumas das informações que eu vou passar para vocês hoje, pode ser que a dúvida de vocês tenha que ser respondida somente por um contador. Eu procurei conteúdos que estejam acessíveis a qualquer pessoa na internet e que eu, durante a minha trajetória de trabalho, já tive acesso em algum momento. Então, só para ninguém ficar me crucificando aí nos comentários depois, não, tá bom? Espera aí que a gente já vai começar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Mas antes de começar, eu quero reforçar para você não esquecer de deixar o seu like. Deixa logo agora que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, é só clicar nesse botãozinho vermelho que não vai pausar o vídeo, você não vai precisar pagar nada, não vai ter estresse nenhum. Tá? E coloca nos comentários no final o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, que pode ser que você tenha. Afinal, esse é um tema muito complexo. Vou fazer o possível para resumir. Vocês sabem que eu gosto de falar, então eu vou fazer o possível para resumir o máximo que der, para que vocês consigam entender e tudo do ponto de vista mais simples possível, que é o de uma funcionária comum, né? Que eu já tive experiência nesses tipos de contratos, são 4 que a gente vai falar aqui hoje, e todas essas informações que eu vou passar para vocês, vocês conseguem encontrar no Google, dando uma pesquisada no Google. Eu vou colocar algumas referências aqui na descrição do vídeo para vocês poderem dar uma olhada, beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu vou começar a falar de maneira breve, né, sobre o contrato CLT. O que é isso? É o contrato de trabalho mais comum, que é o que a gente chama de carteira assinada. Então, normalmente, quando você se candidata para uma vaga, você já sabe se ela vai ser regida pelo CLT, pela CLT ou não. CLT significa Consolidação das Leis Trabalhistas, é o órgão, mas é assim que a gente costuma chamar quando trabalha de carteira assinada, tá? Então, normalmente você já sabe se vai ser esse o tipo de contrato, você já sabe o salário que você vai receber, você sabe que vai ter que cumprir com uma carga horária, tanto diária quanto semanal. Para tudo isso, existem leis que protegem o trabalhador, então tem um limite de horas que você pode trabalhar por dia, por semana, existe limite de horas extras. A lei, ela busca, da melhor forma possível, proteger o trabalhador nesses casos, que é a pessoa, o lado mais frágil da corrente, né? Então você sabe que você tem essas obrigações, você sabe qual função que você vai ocupar, e em troca, eu gosto sempre de falar isso, que quando você trabalha de carteira assinada é como se fosse uma troca de favores. Você oferece a sua mão de obra, né, a sua disponibilidade, o seu serviço, e em troca a empresa vai te pagar. Só que esse pagamento da empresa, diferente do que muita gente pensa, ele não é somente o salário, né? Mesmo que você não receba nenhum benefício, a empresa ela tem um custo alto por cada trabalhador, por cada colaborador, além da remuneração dele, tá? Então, mais uma vez, não dá para eu entrar em muitos detalhes sobre isso nesse vídeo, senão ele ficaria muito longo. Mas se você tiver interesse num vídeo falando somente sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu posso vir a fazer mais pra frente, tá? Mas de uma maneira resumida, a empresa vai te dar uma remuneração, que é um salário, e você pode ou não receber benefícios. Tem um benefício que é obrigatório por lei, que é o Vale Transporte. Ele você só não recebe se você não quiser. Então você tem que dizer que você não quer, para também não ter o desconto no seu salário, tá? Mas, fora isso, todos os outros benefícios, eles são opcionais. A empresa pode oferecer ou não. Mas, além disso, a empresa ela tem que depositar todo mês o seu fundo de garantia e depois de um determinado momento, é porque eu estou tentando explicar sem ser muito longa, você tem direito também ao seu 13º, você tem direito às férias remuneradas, que você ganha mais 30% do seu salário, descontando apenas o INSS. Eu não vou entrar muito também nisso, porque se tiver algum contador me assistindo, pode ficar meio assim,
mas devia ter falado assim, devia ter falado assado. E na verdade o objetivo desse vídeo é ser algo muito simples para qualquer pessoa leiga, independente do grau de instrução, conseguir entender, tá? Então, resumindo, quando você trabalha de carteira assinada, a empresa tem um custo muito maior com você do que aparenta, tá? E quando você sai, independente da forma que você estiver saindo, que existem mais de uma formas, né? Mesmo até que seja por justa causa, você tem direito a determinados valores que você já trabalhou e merece receber. Agora, se você estiver sendo demitido sem justa causa, que é a melhor forma financeiramente falando, e aí você recebe muito mais, porque tem o fundo de garantia, tem a multa e por aí vai, tá? Esse é o modo mais comum, mais usual de trabalho. Se você tem alguma dúvida específica sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu posso falar para vocês. Se você é jovem aprendiz, tem um pouquinho de diferença, tá? Não vou entrar nesse mérito para o vídeo não ficar longo, mas, mais uma vez, se você quer que eu fale somente sobre isso, é só colocar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo, tá? Mas de uma maneira resumida, é assim que funciona um contrato CLT. Você tem direitos e você tem deveres, como tudo na vida, né? Os seus deveres são cumprir com as suas obrigações nos dias e horários estipulados, de acordo com as normas da empresa, e você tem direito a algumas coisas que o governo oferece, que são a carteira assinada desde o primeiro dia, como eu falei, as férias remuneradas, 13º, o seguro-desemprego em alguns casos, não vou entrar nesse mérito agora. Você tem direito a exame admissional e demissional. Tem uma lista que eu posso colocar até aqui, vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, para ficar um pouco mais claro para vocês, caso eu esteja indo um pouco rápido. É porque o objetivo do meu vídeo é falar sobre os outros tipos, não tanto sobre esse, tá? Mas, de uma forma geral, eu espero que você tenha entendido como funciona o modelo de contrato de CLT, para a gente poder começar a falar dos outros modelos, que aí é onde o pessoal conhece um pouco menos e, consequentemente, tem mais dúvidas, beleza? Então, vamos lá. O próximo modelo que eu escolhi falar para vocês é sobre o contrato PJ. O que é isso? Primeiro, explicar para vocês o que significa esse termo. PJ se refere a pessoa jurídica. Vocês já repararam que todos nós temos CPF. O que é o CPF? Cadastro de pessoa física. Então, é aquela numeração que acompanha a gente para o resto da nossa vida, em tudo que a gente faça. Quando você abre uma empresa, e essa empresa pode ser somente de uma pessoa, ou seja, você ser a empresa, você tem que abrir um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, a numeração do CNPJ é maior, é diferente do CPF. Quem tem empresa, ela tem o CPF, que é da pessoa física, e tem o CNPJ, que é representando a empresa. Então, tem contas diferentes, ou pelo menos deveria ter, né? Mas também isso é assunto para um outro vídeo. E são documentos diferentes que vai variar de acordo com a situação. Mas é muito comum, e talvez você já tenha passado por isso, você vê vaga de emprego dizendo que o contrato vai ser como PJ. E aí é que vem a dúvida de muita gente. Como que funciona isso? E eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível. O que acontece? Como eu falei agora há pouco, quando uma empresa contrata um funcionário de carteira assinada, ela tem muito gasto. Tem mesmo, tá? Então, dependendo da empresa, dependendo do cargo, isso é muito comum em cargos de vendas, cargos comissionados, as empresas estão optando por contratar pessoas no regime PJ, porque aí elas vão ter menos gasto com essa pessoa. Só que ela tem que tomar muito cuidado, porque se, dependendo de como foi esse contrato, e depois o funcionário vier a colocar na justiça por se sentir lesionado, com certeza ele ganha. Ou então, se a empresa quiser dar uma de malandra e demitir o funcionário de carteira assinada e depois recontratar ele como PJ, isso é fraude? Não pode, tá? Se você que estiver me ouvindo passou por uma situação parecida com uma dessas que eu estou te falando, conversa com um advogado, por favor. Não leva a ferro e fogo tudo que eu estou falando, porque cada caso é um caso, tá? Então, é melhor você conversar com um advogado para poder entender melhor o seu caso. Mas existe sim, é possível sim, por lei, você trabalhar como PJ numa empresa dentro da lei. E é isso que eu venho passar aqui hoje para vocês. Então, primeiro, como eu falei, isso é muito comum em cargos de vendas, cargos comissionados.
Então, a empresa, ela vai estabelecer uma remuneração mensal para você. Normalmente é um valor mais alto do que se fosse de carteira assinada, porque para compensar os outros gastos, mas em compensação não existe nenhum tipo de benefício, nem mesmo vale transporte, porque o contrato é totalmente diferente, tá? Então vamos botar que se a empresa contratasse, um exemplo, tá? Contratasse um vendedor de carteira assinada, ela iria pagar 1.500. Contratando como PJ, ela vai pagar, sei lá, 2.000, 3.000. Ou então vai botar um valor mínimo por serviço que a pessoa vai fazer, dependendo da demanda, né? Mas tudo isso é combinado com antecedência. Normalmente é um valor fixo por mês. E esse funcionário, essa pessoa, né, ela fez a entrevista, passou na vaga e vai começar a trabalhar na empresa, ela tem que fazer algumas coisas, cumprir alguns pré-requisitos para poder conseguir trabalhar como pessoa jurídica para a empresa. E quais são essas etapas? Primeiro, ela tem que se cadastrar no portal do empreendedor, que eu vou colocar o site aqui para vocês, e vai ter que dizer qual categoria que ela se enquadra, como eu falei, né? Tem vendedor, tem palestrante, tem comerciante, tem vários. Tem gente até que usa isso, você pode ver, né, muitas pessoas quando querem mesmo abrir uma empresa. Então, eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente, eu quero me formalizar, para eu ter direito para eu pagar impostos, mas em compensação ter direitos. Então, eu também vou abrir um MEI. É a mesma coisa, tá? A diferença é que você vai abrir um MEI como prestador de serviços para uma empresa e não como se você estivesse montando a empresa do zero, tá? Então, você vai nesse site, você vai colocar sua categoria, vai preencher. Uma dica que eu te dou, se possível, faça esse cadastro acompanhado de um contador, porque você pode ter algumas dúvidas que só um contador pode tirar, né? Até mesmo algumas dúvidas sobre esse vídeo, dependendo da pergunta que vocês me façam. Se eu não souber, e se o Google não souber, eu vou ter que consultar meus amigos contadores, tá? Mas se você conhecer algum, você pode perguntar diretamente a ele. E você preenche toda essa ficha, coloca lá o cadastro e a partir disso você vai ter que vai ser gerado um documento, você vai ter que ir na prefeitura da sua cidade, mas no site explica tudo. É muito tranquilo, é um site do governo, é bem confiável. E depois disso você vai ter que manter esse seu CNPJ. E aí é que onde muita gente não sabe. Você tem que pagar impostos, porque você virou uma empresa. Mesmo prestando serviços, você virou uma empresa. Então, todo mês você tem que pagar um boleto do MEI, que o valor está mais ou menos, eu até dei uma pesquisada, mas fiquei na dúvida, então para não passar uma informação errada para vocês, mas tem entre 50 e 60 reais, porque é um percentual do salário mínimo, tá? Você paga esse valor todo mês, é como se fosse o seu INSS. E, em contrapartida, se você precisar, se você se acidentar, por exemplo, precisar de auxílio-doença, você tem direito. Se você é mulher e engravidar, você tem direito à licença maternidade. Claro que tudo isso tem pré-requisitos, tá? Pesquisem antes, ou então me perguntem, ou perguntem a um contador, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês, existem casos e casos, você tem que pesquisar. A lei garante, mas tem que ter pré-requisitos, então tem que ver se você está dentro desses pré-requisitos ou não, beleza? Então, só para você entender, você tem que pagar esse valor todo mês e a empresa não vai arcar com mais nada além da remuneração. O correto seria, que está até na norma do contrato PJ e está no link, num dos links que eu vou colocar aqui para vocês, é que quando você trabalha dessa forma, você não fique à disposição somente de uma única empresa, porque aí, para a justiça, pode ser caracterizado como uma espécie de malandragem, né, da empresa contratar você dessa forma e você trabalhar igual um funcionário de carteira assinada. Tá? O certo seria você ter contrato com várias empresas. Vou dar um exemplo, um profissional de TI, isso acontece muito. O profissional de TI ser contratado como PJ, porque ele presta serviço para inúmeras empresas. Então, um dia ele está em uma, outro dia está em outra, então no mesmo dia ele vai em 2, 3, sem nenhum problema, tá? Então, eu até anotei aqui algumas coisas para passar para vocês, eu só quero conferir se eu falei tudo. Da mesma forma que você não teria, teoricamente, que ficar direto nessa empresa, não tem necessidade de horário fixo. Normalmente é combinado com a empresa por serviço.
Então, vamos supor que você trabalhe vendendo, sei lá, ar-condicionado. Então, a empresa ela pode te dar uma meta. Ó, você tem que vender um ar-condicionado por dia. Vendeu, você pode ir embora. Se você levou 1 hora para vender, ótimo. Se você levou 10, o problema é seu. Mas tudo isso deveria ser avisado com antecedência, no momento da entrevista, porque nem todo mundo se sente à vontade para trabalhar dessa forma. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para esclarecer, caso seja o seu caso. Você tenha se interessado por uma vaga que seja PJ e você esteja receoso de aceitar, tá bom? Eu acho que é só isso tudo em relação ao PJ. Se vocês têm mais alguma dúvida, se achou que eu não fui muito clara em algum ponto, vocês podem colocar aqui embaixo, tá? Um outro modelo de contrato que é parecido com o PJ é o que a gente chama de RPA. Eu agora esqueci e eu não anotei o que significa a sigla, mas acho que é recibo para autonomia. Ele é bem parecido, só que ao invés de você pagar o imposto, a empresa vai descontar o imposto do dinheiro que ela tem que pagar a você. Então, vamos dar um exemplo. A empresa combinou de te pagar R$1.000 por um serviço qualquer aí no mês que você vai fazer. E você fez esse serviço. Você vai preencher o RPA, o papelzinho do RPA, que são 2 vias, uma via fica com você, outra via fica com a empresa. E desses R$1.000, ela vai descontar um percentual que vai depender da categoria que você esteja trabalhando. Se você, como eu falei, é um profissional de TI, ou se você trabalha com educação. Não vou entrar muito nesse assunto para o vídeo não ficar longo, mas tudo isso você encontra na internet, ou se conhecer algum contador, melhor ainda. Inclusive, se você está na dúvida da profissão que você vai seguir, tá aí uma dica excelente que não falta emprego nunca, que é de contador. Se você gosta de fazer conta, pense nessa possibilidade, beleza? Então, resumindo, a empresa vai te avisar sobre isso, é claro. Existe uma taxa, aí essa taxa, esse percentual, estou inventando aqui, tá? Vamos supor que dê R$200. Então, a empresa vai te dar 800 e esses 200 vão ser pagos para ser depositado como se fosse também o seu INSS. E depois você tem direito a pegar esse dinheiro de volta, se você precisar de algum auxílio ou, na pior das hipóteses, quando você se aposentar. Beleza? E por último, a gente tem o contrato autônomo. Qual é a principal diferença de todos esses contratos em relação ao autônomo? O autônomo, ele não tem garantia de nada, porque você não paga imposto nenhum. Por um lado é bom? Porque você recebe o dinheiro limpo na mão. Então, se o combinado foi 1.000, você pega 1.000 e beijo e abraço. Por outro, a empresa pode simplesmente querer interromper esse contrato a qualquer momento e algumas, não é o correto, é claro, podem de repente não querer cumprir com o contrato e você ainda tem que acionar a justiça e tudo mais. Tem empresas que nem contrato faz, só para vocês terem uma ideia, é tudo de boca. Mas não significa que a empresa não vá cumprir com as obrigações dela. Eu já trabalhei, inclusive, como autônoma, com e sem contrato, e em todas as vezes as empresas cumpriram com a parte delas, como eu cumpri com a minha. Tá? Só estou falando para vocês ficarem de olho aberto, né? Ficarem atentos, pesquisar a idoneidade da empresa antes de assumir um contrato autônomo. Tá? Mas, no geral, é a mesma coisa. Você tem que cumprir uma determinada carga horária, um determinado serviço. Tanto o autônomo como o RPA quanto o PJ, o correto é que você trabalhe pouco tempo para que você possa conciliar com outras empresas e não que você fique direto, mas pode ser que fique, desde que a empresa compre a parte dela e você compra a sua, dá para fazer, você só tem que ficar esperto para ver se a empresa não está sacaneando, passando a perna. E numa determinada data específica, você recebe a remuneração que foi combinada. Se foi por serviço, vai ser de acordo com o serviço que você fez. Se for um valor fixo por mês, vai ser esse valor fixo por mês, tá? Então, resumindo, voltando, a gente tem esses 4 tipos de contratos. O único que é onde você tem mais direitos é o de carteira assinada, tá? Os outros 3, você tem menos direito, mas se você conseguir comprovar vínculo, e você tiver algum problema, você pode colocar na justiça, vai te dar um trabalhinho, mas se você tiver certo, obviamente, e a empresa estiver errada, você consegue na justiça recuperar caso você tenha sido lesionado de alguma forma, tá? Então, a gente tem o contrato de carteira assinada, a gente tem o contrato PJ,
mais uma vez, você tem que se cadastrar como empresa e pagar mensalmente um determinado valor, independente de estar trabalhando ou não. Se você não quiser mais, é só cancelar, mas aí também não tem mais como você trabalhar dessa forma, só se você reabrir. A gente tem o RPA, que também é pago, né, um valor por fora, mas é descontado do que você recebe, e é a empresa que faz esse pagamento direto para a Caixa Econômica. E a gente tem o contrato autônomo, onde vem somente a remuneração que foi combinada. Beleza? Eu sei que eu falei muito rápido, eu sei disso, eu estou vendo aqui pelo tempo do vídeo. Você deve estar pensando, mas Angelina, já tem 20 minutos. Mas vocês não têm noção do quanto que eu resumi esses assuntos. Se você conhece, você sabe que eu resumi. Mas eu realmente, o meu objetivo era ser assim, para esse vídeo não ficar muito longo e para poder instigar vocês sobre esses 4 tópicos. Então, se você quer saber mais sobre algum deles, coloca aqui nos comentários. Angelina, eu preciso que você faça um vídeo falando só sobre PJ. Eu faço. Mas eu primeiro preciso saber o que vocês querem de mim, o que vocês querem ouvir. O que eu mais tenho é conhecimento para passar. E nem sempre dá para passar tudo em um único vídeo. Então, eu preciso que vocês contribuam dessa forma comigo, que vocês me ajudem para que eu possa ajudar vocês. Beleza? Mais uma vez eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, coloca nos comentários. Até mesmo se você não gostou, pode falar a verdade que eu não fico chateado, tá? Mas eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você conhece alguém que está procurando emprego ou que já trabalha de uma dessas formas e você acredita que esse conteúdo vai ajudar ela de alguma forma, compartilha esse vídeo, compartilha para os seus amigos. Eu não sei se você sabe, mas o YouTube, quanto mais visualização um canal tem, quanto mais inscritos, quanto mais likes, quanto mais compartilhamento esse canal tem, mais visibilidade o YouTube dá. Então, por isso que todo youtuber sempre pede para você deixar seu like, para você se inscrever, para você compartilhar. Nada disso custa nada para você, mas a gente ganha, porque a gente tem mais visibilidade e, consequentemente, consegue ajudar mais pessoas. Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não pode sair de casa, todo o nosso acesso à informação é virtual, é pela internet. Então, quanto mais você ajudar nisso, mais pessoas vão estar sabendo de como que as coisas funcionam no mercado de trabalho, menos problemas vão acontecer, menos pessoas serão enganadas. Então, pensando por esse lado, olha quanta gente você vai estar ajudando além de mim. Beleza? Então, um beijo no seu coração, fica com Deus. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.